pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Feijó. Antes de mais nada, queria agradecer a visita de vocês aqui no canal e pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever, curtir o nosso vídeo, colocar os comentários com as dúvidas, porque hoje a gente vai falar de um conteúdo muito interessante que o pessoal tem pedido e tem utilizado tanto nos projetos pessoais, como eu também tenho utilizado nos meus projetos pessoais e nos projetos da empresa, que é o Tailwind CSS, certo? Então vamos lá. O que é o Tailwind, né? O Tailwind ele pode ser considerado um framework, certo? Existem vários frameworks de CSS no mercado, assim como Bootstrap, Foundation, Materialize, ok? Só que o Tailwind em si, ele é um pouquinho diferente. Enquanto esses frameworks, como o Bootstrap, por exemplo, oferecem componentes pré-construídos, o Tailwind adota uma abordagem de framework utilitário, ok? O que seria o framework utilitário? Ele fornece uma coleção de classes extensas, tá, e utilitárias, representando estilos individuais do CSS. Ou seja, em vez de eu ter uma classe que faz várias coisas, eu tenho uma classe para cada uma das coisas. E essas classes refletem exatamente as mesmas propriedades que a gente tem dentro dos seletores, pseudo-seletores do próprio CSS, ok? Então, em vez de utilizar componentes pré-fabricados que esses outros frameworks comuns do mercado nos entregam, vocês já viram aqui no canal que eu falo, tem um treinamento ali gratuito de 5 aulas de Bootstrap 5, né? O Tailwind ele nos fornece esses caras separados. Então você cria seu próprio design combinando essas classes diretamente dentro do HTML. Tá? Então basicamente eu não preciso construir um código em CSS, eu construo tudo dentro do meu esqueleto HTML, ali onde está a semântica das minhas tags, são os seletores que eu vou utilizar do Tailwind também para poder fazer a construção dessa interface, certo? Essa abordagem utilitária ela oferece uma flexibilidade significativa e reduz a necessidade de escrever esse CSS personalizado que eu estava comentando com vocês. Tá? Então o Tailwind é particularmente muito adequado para projetos que vocês desejam uma personalização maior e um controle sobre o estilo sem ter aquela sobrecarga, né, de componentes pré-definidos. Ou seja, a diferença principal, por exemplo, de uma Bootstrap é que a Bootstrap, quando eu carrego ela, eu carrego todo o pacote de componentes que ela me entrega, certo? O Tailwind não, o Tailwind ele me entrega todas as propriedades para que eu construa os meus próprios componentes utilizando essas classes, esses seletores que a biblioteca nos entrega, ok? Então, portanto, embora seja um framework, a natureza do Tailwind ela é única em comparação a outros frameworks de UI tradicional. Que a gente costuma perguntar sempre, né? Quais são as principais vantagens assim que a gente tem do Tailwind, além dessa facilidade e flexibilidade na construção do nosso código? Ela tem uma entrega para nós uma possibilidade de uma produtividade aumentada, ou seja, com essas classes prontas para uso, a gente escreve menos código e implementa a nossa interface mais rapidamente. Tá? Tem uma flexibilidade no design, porque ele permite personalizar facilmente esses estilos sem sair do HTML. Então ali dentro já tem a flexibilidade total do que eu tenho do CSS e utilizando essas classes eu consigo de certa forma reaproveitar uma série de coisas e ainda mais evitar aquelas preocupações que eu tenho com reescrita e com a parte de cascata do CSS, que pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma grande desvantagem no momento que eu começo a ter um código muito grande, tá? É uma preocupação quando tem muitos desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto. A manutenção é simplificada, porque fica dentro dessas classes apenas no próprio HTML. De novo, não mexo em CSS, eu só mexo no HTML. E a performance dele também é otimizada porque ele gera um CSS otimizado no momento que a gente gera um build, eliminando excesso de código, melhorando o desempenho. Então, eu posso utilizar o Tailwind em qualquer tipo de projeto front-end. Posso utilizar num HTML simples, no site todo é HTML, eu posso utilizar numa aplicação React, eu posso utilizar numa aplicação Vue, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui com vocês. Tá? E eu consigo, inclusive, num modo um pouco mais avançado, configurar o Tailwind para ele fazer a funcionalidade que ele tem embutida chamada Purge. Ou seja, no momento que ele gerar o build desse projeto para nós, ele gera um build somente com as classes, né, os seletores que estão sendo utilizados dentro do meu projeto. O que não é utilizado, ele acaba deixando fora lá do nosso build e a nossa aplicação ela acaba se tornando mais leve também. Tá? Então vocês vão ver, tem muito vídeo na internet, muito vídeo de outros autores conhecidos também, que eles mostram como construir uma interface como a do Spotify, do Instagram, do Facebook, utilizando o Tailwind de uma maneira super rápida. Ok? Antes de a gente começar com a mão na massa, uma premissa muito importante é conhecer CSS, certo? Então, o que eu não indico, não digo que não é possível, mas eu não indico é você sair trabalhando com Tailwind diretamente sem conhecer o básico do CSS.
eu tenho que saber como construir. Não adianta dizer assim, como eu construo tal coisa em Tailwind. Eu construo sabendo como eu construo em CSS. A diferença é que eu estou separando. Em vez de colocar num arquivo CSS, eu estou utilizando dentro do mesmo arquivo de HTML que eu tenho. Ok? E na sequência também vou mostrar também para vocês ali como é que tem alguns links bem usuais, como a gente utiliza hoje um conceito muito conhecido chamado de blocos, onde eu consigo reaproveitar uma série de blocos já construídos, prontos gratuitamente para dentro do meu projeto. Inclusive o meu site que vocês estão vendo aí no fundo, eu estou reconstruindo ele, está feinho ainda, tá? Mas eu estou utilizando ele meio que como um laboratório para poder utilizar essas classes do Tailwind, esses grids, esses templates que tem prontos e entender um pouco mais como é que eu consigo otimizar ele. A diferença aqui, principalmente, só abrindo parênteses, é que meu site até a versão de semana passada ele era em React e agora ele está em Vue. Tá? É um teste que eu estou utilizando também, utilizando outras tecnologias e adotando outros frameworks ali que eu tendo a criar mais vídeos para vocês para explicar mais para frente como é que as coisas funcionam, ok? Bom, basicamente, pessoal, como é que eu começo a construção? Vou utilizar, como eu falei para vocês, um Tailwind com Vue.js, tá? Se for com React, a diferença do React também é muito pouca. Em relação à biblioteca, a funcionalidade é a mesma, só muda como eu construo o meu projeto. A terceira alternativa é buscar o Tailwind de uma CDN, inserir ele como um CSS dentro da minha página e carregar ele e utilizar as classes, assim como eu consigo fazer com uma Bootstrap e uma Materialize. Tá? A diferença são os seletores que ele entrega, que não são componentes prontos. Então vamos lá. Basicamente aqui, o que eu tenho, tá? Eu vou acessar com vocês aqui o site do Tailwind. Deixa eu puxar minha câmera um pouquinho para cá. Tá? Eu estou olhando com o meu monitor pro outro lado aqui. Se vocês estão ouvindo aqui alguns gritos no fundo, tô com a janela aberta, que tá quente, tá? Então tá pegando o ruído aqui do pessoal do condomínio. Esse daqui é o site, tailwindcss.com. Nesse site aqui eu consigo entender todas as classes do que ele tem. Ele tem uma documentação bem ampla e todos os componentes também. Existe uma gama de componentes do Tailwind que eu posso comprar esses componentes, tá? Mas é aqui em Docs que nos interessa e aqui dentro de Docs eu consigo fazer a instalação, setup dentro do meu próprio projeto, tá bom? Vou passar com vocês por cada um desses itens aqui, mas basicamente o que eu vou seguir de tutorial é este, com uma aplicação em Vue, tá? Com Vite. Então eu já tenho aqui na minha máquina um Node instalado para poder fazer o setup. E aqui ele passa um por um, e aqui vocês podem ver que eu posso fazer utilizando o React, posso usar Svelte, posso usar o Vue, que é o caso que eu vou utilizar aqui. Tá? Então, primeiro detalhe, vamos dar o npm create aqui desse nosso projeto. Eu vou só chamar ele aqui com outro nome, tá? Vou botar esse cara aqui como Vue com Tailwind. Tailwind vai ser o mesmo. Vou botar em inglês, tá, pessoal? Vue with Tailwind. Aqui. Vai ser o mesmo nome do projeto que eu vou criar dentro do GitHub para vocês poderem baixar depois, tá? Já vamos começar a criar ele aqui. Ele demora um pouquinho ali. Do you want to proceed e tal. Dá um yes aqui. Tá? Pronto. Certo? Ele já fez o setup inicial aqui. Ó, tem um package JSON ali dentro. Eu vou dar um yarn install ou npm install. Eu tenho utilizado muito o Yarn, eu tenho achado ele mais rápido do que o próprio NPM, tá? Isso é uma coisa para quem não conhece ainda, enquanto está fazendo setup. Eu posso instalar o Yarn aqui, depois de instalado a Node, eu tenho NPM, eu dou um npm install -g do Yarn e ele passa a utilizar também como um gerenciador de pacotes do Yarn. Tá? Então tá aqui. Se a gente chamar aqui um Yarn dev agora, ele já vai carregar esse cara numa porta 5173. Deixa eu abrir aqui o localhost 5173. E tá aqui, a minha câmera tá me incomodando, vou tentar botar, vou ficar mexendo ela para um lado para o outro, tá? Tá aqui. Aqui tem um gerenciador de status. Aqui é uma aplicação Vite com Vue nativa, tá? Aqui ele não tá fazendo mais nada. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou interromper essa aplicação. Eu vou dar um code ponto aqui para abrir meu Visual Studio. E aqui no nosso Visual Studio, agora a gente pode fechar esse terminalzinho aqui. Já vou deixar tudo embutido, tá? E a gente carrega por aqui o Vue com o Tailwind e a nossa estrutura do que a gente quer. Qual é que é o segundo passo do que a gente tem ali dentro? Vamos voltar lá para o nosso Google Chrome.
aqui, quero fazer a instalação do Tailwind. Então, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o Tailwind com post CSS e autoprefixer, são 3 dependências que eu preciso para esse cara aqui. Vou vir aqui embaixo, vou dar um npm install, ele está dando npm install, tá? Como é que a gente faz esses caras aqui? Eu vou dar um yarn add desses caras, ou npm install, tanto faz, gente, tá? Se quiser seguir por ali, segue npm install. Eu tô usando yarn porque acabei me acostumando muito com yarn. Tá? Então tá lá. Eita, que a câmera tá chata. Vamos puxar para cá. Tá? Então tá ali. Fizemos a instalação, volta aqui para o Google Chrome. NPX, o que é NPX? É um gerenciador de scripts, né, do NPM. Eu vou executar esse cara aqui dentro agora. Que o que ele vai fazer? Observa aqui no cantinho as configurações que eu tenho no meu projeto. Quando eu fizer isso daqui, ele vai criar um arquivo novo ali para vocês. Ó. Um post CSS config, que a gente não vai mexer ainda. E um tailwind config também, que é a configuração do meu tailwind. Basicamente, nesse cara aqui, eu vou dizer onde é que meu tailwind pode ser aplicado e qual é que são os tipos de configurações, porque eu posso botar plugins para o Tailwind interpretar, eu posso colocar outras bibliotecas que são plugadas no Tailwind, eu posso sobrescrever regras de definições de classes do Tailwind, de tematização e assim por diante, tudo aqui dentro. Tá? Mas vamos voltar para o tutorialzinho aqui, que é o mais simples a seguir. Na sequência ele fala, configure seus paths de templates, o que eu quero que ele interprete para nós. Tá? E aqui dentro do content, eu copio tudo, tá, gente? Mas depois vocês podem dar uma sanitizada nesses caras, dependendo do que vai ter no projeto. Aqui eu estou dizendo que o meu principal é o index.html e os arquivos dentro do diretório src, ele vai interpretar tudo que for Vue.js, TypeScript, JSX, TSX. Tá? Ah, mas eu tenho algum tipo novo de extensão ou quero trabalhar, tirar algumas dessas, edita esse cara aqui, basicamente done. Tá? E agora sim, se eu olhar lá o meu projeto até agora, tá? Ele... Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Eu vou abrir um outro terminal aqui do lado. Eu vou dar um yarn dev e vou deixar ele rodando ali para nós. Vocês vão ver que basicamente ele não mudou nada, tá? Olha lá, tá o mesmo jeito, né? A mesma interface, o mesmo jeito que estava antes. Nem piscou na hora que eu dei o reload ali. Tá? Vamos voltar aqui para o Chrome. E aqui no nosso tutorial, o que ele pede agora? Que lá dentro do nosso source, onde a gente tem um style CSS aqui, eu adicione esses caras do Tailwind aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou destruir aquela página, tá? Eu vou vir aqui, vou apagar tudo isso daqui. Olha lá como é que vai ficar. Deixou um defaultzão. Vou carregar os caras do Tailwind agora. Primeiro detalhe, observem que a fonte já mudou, olha lá. Times. Botei o Tailwind Base, ele já resetou algumas regras de CSS, já colocou esses caras para nós. Tá? Aqui ele está mandando subir e agora sim eu já consigo começar a trabalhar com a minha aplicação. Basicamente meu app está aqui. Eu vou apagar tudo que tem aqui dentro desse app. Até vou deixar só tem um componente ali, né? O Hello World que está aqui dentro. Tá? Vou apagar isso daqui, é view, tá, pessoal? Mas a analogia aqui, ó, instalou no React é a mesma coisa, tá? Tão facinho quanto. Então, dentro de components lá tem um hello world.view. Vou tirar esse cara aqui de properties aqui também, tá? Vou dar uma limpa nele para não ficar confundindo a gente aqui. Olha lá. Tá? O que interessa para vocês no final das contas? É o HTML que eu vou escrever aqui dentro. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada como é que está a nossa página aqui. Ó, tá vazia, vamos colocar. O que está sendo feito em resumo? Dentro do app.view eu estou carregando um componente chamado Hello World, né? .view. Hello World.jsx lá do React, .js. Tá? E aqui dentro eu vou colocar um H1. E eu vou colocar aqui um bem-vindo ao canal do Professor Feijó com Tailwind e Vue.js. Tá lá. Certo? Agora volta para cá um pouquinho e é aqui que começa o segredo do nosso cara. As classes. Tá? Eu vou dar uma quebradinha aqui. Eu não estou com nenhum tipo de formatação aqui, não quis confundir, tá? Mas eu não estou com nenhum tipo de formatação aqui para ele já quebrar e indentar meu código automaticamente. As classes que eu tenho aqui dentro, pessoal, são todas as classes do que está dentro da documentação do Tailwind. É aí que a brincadeira começa a ficar legal. Tá? Na hora que vocês descem aqui, tem os core concepts aqui, configuração, conteúdo, tema, screens.
Tudo que eu tenho aqui de CSS está aqui dentro. Então aqui na esquerda nesse menu, como é que eu trabalho com flex, com grid, espaçamento, tamanho, tipografia, backgrounds, eu consigo fazer toda a parte background com gradiente animado, tudo isso, animação em CSS, tudo isso eu consigo fazer só usando essas classes, tá? Bordas, efeitos e assim por diante. Eu não sei todas as classes de cabeça. Então, vamos colocar uma aqui só pra gente... Text, tá? Desse cara aqui, vamos botar ele como text. Olha só, isso aqui são tamanhos de texto, tá? Então vou botar aqui um 3xl. Vou salvar e vou executar. Olha lá, aumentou. Tá? Ah, mas esse cara ele tá muito coladinho nesse H1. Vamos botar um padding nele. Bom, a gente sabe que padding em CSS, né, a margem interna, padding 4 pixels. Aqui eu tenho um P, traço um valor. Tá? E aqui começam as coisas legais. Eu não vou entrar em cada um dos detalhes, mas só vou explicar o core para vocês, a base desse cara. Tá? Então, P0 é 0 pixels. Tá? P1, todos esses valores são base 4. Então, P1 é 4 pixels. Deixa eu descer com a setinha aqui. Olha lá, que dá mais 4 pixels, 0.25 rem. Tá? 8, 12, 16, 20 e por aí vai. Tá? Então, vou botar aqui, ó, 4, 16 pixels, vou salvar. Ó, já afastou um pouquinho lá para nós. Tá? Vamos colocar um background nesse cara BG. BG traço. Vou pegar um slate aqui. Pô, Cícero, mas ele autocompleta? Não, Visual Studio não autocompleta nativamente. Eu vou mostrar para vocês o que eu preciso. É uma extension para esse cara passar a funcionar. Olha lá. Tá, então deixa eu puxar para cá um pouquinho. Tá aqui. Olha que bacana. Não tem um arquivo CSS aqui, gente. Eu só tenho essa configuração do que eu preciso aqui para esse cara poder carregar. Como é que está tendo esse autocomplete já para tirar aqui esse drama, né? Aqui dentro tem as minhas extensions instaladas dentro do meu Visual Studio. É este cara aqui, o Tailwind CSS IntelliSense. Ele é gratuito, é só instalar ele dentro do VS Code e aqui vocês conseguem, né, ter esse autocomplete dessas regras. Ele traz tudo para vocês, certo? Uma coisa muito bacana, quero ver se eu monto um vídeo separado para vocês aqui também, é que o Tailwind ele está tão popular que hoje a gente está trabalhando, né, com uma sistemática, um paradigma que é o Design to Code. Então, tem muito assunto novo, gente, eu chego a me travar. Tá? Então, inteligência artificial, hoje as IAs, elas estão trabalhando muito nessa consistência de eu criar um design no Figma e já gerar um código desse design já conectado ou deployado uma URL para eu poder trabalhar. Tá? Já utilizar esse projeto ali. O que é muito comum? A gente tem, dentro, como o Figma se tornou uma das principais ferramentas de design do mercado, dentro do Figma eu consigo também exportar o meu design para código Tailwind. Então lá no Figma to Code, na lateralzinho, o iconezinho que tem no Figma, para quem utiliza Figma, tem um cantinho lá que eu consigo instalar um plugin, eu consigo ver esse código da interface que está sendo desenhada já diretamente no meu, numa sintaxe Tailwind. Tá? Quem utilizar ferramentas de inteligência artificial, pega um chat GPT, se vocês pegarem uma classe, uma estrutura CSS, que vocês têm CSS puro, e largar e pedir para ele, escreve para mim isso daqui em Tailwind, ele vai converter para vocês, tá? Então acostumem-se, essa é a nova realidade, tá? Tem muita coisa que não estamos desaprendendo, mas não estamos perdendo mais tempo, que a inteligência artificial consegue suprir esse tempo para nós, certo? Então vamos lá. Basicamente está aqui, fecha parênteses, né? Está aqui essa extensão, ela que possibilita que aconteça isso daqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Do nosso style e daqui do Hello World, opa, me perdi aqui, certo? Ah, mas o margin. Ah, Cícero, eu consigo trocar o margin desse cara? Consigo. Se eu botar um margin 4 aqui, 4 vezes 4, 16, tá lá, afastou. Ah, mas eu queria só a de cima. Margin top MT. 4, trocou só a de cima, certo? E aqui a gente começa a construir as nossas estruturas, tudo em cima da nossa base, do nosso CSS. Se eu pegar aqui dentro desse Hello World que eu botei um H1, eu vou botar uma div agora, tá? E essa div aqui eu vou colocar dentro dela outras duas divs, a div com código A e a div com código B. Tá? Vamos botar coluna A, coluna B. Tá? Aqui. Fechou. Coluna A e coluna B. Essa div aqui, galera, eu quero que ela seja
flex. Tá? Já colocou um carinha do lado do outro aqui para nós. Essas duas divs aqui, eu quero que esta daqui, ela ocupe a largura dela, se eu botar 1/2, fração, metade da tela. Olha lá. E o que sobra para outra é a outra metade. Class. Tá? Ah, mas eu não quero 1/2. Então eu vou trabalhar com uma fração diferente. Eu quero que esse cara aqui ele ocupe 1/4 da tela e esse outro cara aqui ele ocupe o que sobra. 3/4 da nossa tela. Tá lá. Vamos colocar um background para ver se esse cara tá valendo. BG Color. Opa, BG Color não, né? BG Slate. Vou pegar um tom do Slate. A gente está usando quanto lá? 500, né? 200. É dividido por tons, tá? Isso tudo aqui é pré-definido dentro do nosso Tailwind. BG Slate 300. Olha lá. Tá, não sei se está aparecendo aí para vocês. Vou botar um 400 aqui. Fechou? Tá, aqui eu começo a construir minha estrutura, tá? Não tá bonito, tá, gente? Não tô prezando pelo bonito, aqui vou tirar essa imagem top aqui só para ficar um pouco mais apresentável esse cara. Tá? Vou botar um height aqui nesse cara, height H. Tá? E daí aqui vocês têm os valores pré-definidos do que ele tem. Isso aqui vale para tudo, tá, gente? Consigo trabalhar aqui com frações também, como eu coloquei aqui para vocês. Posso botar um height screen, deixa eu ver se ele vai... Ó, pegou um height screen aqui para nós, ó. Tá? Então, claro, ele não tá, ele tá com esse scroll porque ele tá contando o menu lá em cima, né? Tá pegando a screen inteira aqui. Mas se a gente botar aqui entre colchetes, eu consigo passar valores para ele. Então, se eu botasse aqui, quero botar em pixels, forçar em pixels, 300 px. Olha, tá? Quero botar em VH 100 VH. Tá? Certo? Então, meu viewport height aqui desse cara. Posso fazer calc? Posso fazer calc aqui também, tá? Então, todos os valores aqui eu consigo customizar em cima dessa estrutura que eu estou montando aqui para vocês, tá? Bacana, né? Facinho, as definições todas estão aqui dentro da documentação, tá? Então, quer fazer rotate, quer fazer invert, background, backdrop, sepia, backdrop, filtros, tudo isso aqui é filtros de CSS, tá? Table layout, transition, animation, tudo isso utilizando essas classes do que a gente tem aqui. Se a gente pegar, por exemplo, pessoal, um cara, tá? Como um Tailwind Blocks, Tailwind, deixa eu ver se esse daqui, aqui tem vários, vocês podem ver que tem vários na minha busca aqui dentro desses caras, tá? Tail Blocks, esse cara aqui eu gostei bastante, que é o mesmo que eu estou utilizando ali no site. Isso aqui são estruturas prontas de blocos, olha só que bacana. Tá? E vamos pegar um exemplo de um cara aqui um pouco mais... Formulário de contato, conteúdo. Tá? Aqui, esse daqui eu estou utilizando lá no site, olha aqui, ó, com duas imagens aqui, duas colunas, tá? E olha que bacana, responsivo, certo? Estou diminuindo ali, ó. Se a gente pedir para olhar o código desse cara aqui, tá aqui ele. Vou fazer o seguinte, eu vou substituir o nosso código do Hello World por esse cara aqui. Vou tirar ele e vou colocar aqui. Deixa eu só dar uma indentadinha. Dando uma olhada rápida aqui, galera, olha lá, Text Gray 600, fonte do body, container, tá? Tudo isso aqui são classes flex com flex wrap, uma margem negativa de 4, uma margem negativa de 10 do bottom, text center, tá? Isso daqui é importante vocês darem uma olhada. SM Small, quem trabalhou com Bootstrap, né? A gente tinha lá o Extreme Small, o Small, Medium, Large, os mesmos seletores que eu tenho aqui. Isso aqui dentro do Tailwind significa que para uma largura small de tela, ele vai ocupar metade. Tá? Se não for small, qualquer outra coisa, ele vai trabalhar com 100%. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, se eu olhar agora esse cara aqui, vamos ver lá se Deus me livre, né? O que aconteceu? Tá aqui o nosso cara. Será que está funcionando o responsive ali? Olha lá. Caiu. Tá? Aqui dentro. Tá?
Pô, Cícero, então tu tá incentivando a galera a copiar, colar código. Gente, quem desenvolve copia e cola código só tem que entender o que que tá fazendo, tá? A ideia do Tailwind é vocês utilizarem ele como uma ferramenta de trabalho para auxiliar vocês a desenvolverem mais rápido, mas vocês têm que entender o que está fazendo, certo? Sempre leva aquilo lá, onde é que eu copio e colo para fazer tal coisa? Não, tem que entender o que está fazendo. Porque se eu chegar para vocês e dizer, galera, esse cara aqui do botão eu não quero mais assim. Eu quero que esse botão aqui que vocês estão trabalhando, ele está um BG índigo, eu quero que ele seja um orange aqui dentro. Como é que eu faço? Tem que conhecer. Tá? A mesma coisa que, poxa, as imagens que a gente está trabalhando da primeira coluna, eu não gostaria que elas fossem, né, que essas imagens não fossem desse tamanho, por exemplo. Aqui ele está utilizando ó, largura e altura full desse cara, objeto centralizado, né, como uma cobertura. Aqui, ó, ela está dentro de uma div. Eu não quero ela arredondada. Se eu tirasse rounded, eu sei que lá no CSS é border, radius, tanto, px. O rounded LG é uma definição padrão que já tem que estava tendo aqui, ó, 8 pixels o border radius do LG. Tá? Mas se eu quiser botar um rounded com um tamanho específico, bota entre colchetes e bota aqui, 100 px. Olha lá, virou tipo uma pílula, certo? Se eu não quero mais o rounded aqui, eu tiro esse cara daqui, salvo ele, ficou uma quadrada com os cantos quadrados e outra com os cantos arredondados. Tá? Então aqui no Tailblocks tem uma série de coisas que vocês podem fazer. Tem um outro cara aqui, Tailwind Gradient, deixa eu ver se é esse cara aqui, acho que esse Hypercolor aqui, tá circulando muito em redes aí, tipo TikTok, Instagram também, o pessoal tem falado bastante. O que que ele faz aqui? Isso aqui são cores, presets definidos, mas eu posso mudar, que ele me dá backgrounds diversos, né, com tonalidades, eu não entendo muito de cores ali, o que combina com o que, tá? Mas se eu quiser utilizar, por exemplo, uma cor que me agrada muito, que eu gosto muito, são esses tons aqui, né? Esse roxo com o vermelho, o roxo com o rosa e com o azul, isso daqui é sensacional. Tá? Então, é tanto que é a cor padrão ali do meu site do que eu estou utilizando, né? Se eu pegar esse cara aqui, eu posso vir aqui e configurar to bottom to right. Né? Vamos utilizar esse tom aqui. Aqui ele me mostra o código, aqui ele gera uma imagem, aqui ele copia para o clipboard o Tailwind. Se eu olhar o que ele copiou, pessoal, esses links todos eu vou deixar na descrição do vídeo ali, tá? Se eu chegar aqui dentro do meu app, vamos botar lá no index que tem o body, né? E eu colar esse class que ele gerou aqui para mim, olha lá, ó. Tá aqui, ó. Tá? Aplicou, pô, Cícero, mas ficou bizarro o negócio. Tá, mas ficou bizarro por quê, gente? Porque aqui dentro, na hora que eu criei esse cara, deixa eu ver se ele tá aqui, um height screen, ó. Meu body tava com uma definição ali, né? Padrão. Agora meio que eu já ferrei as cores do que eu tinha ali dentro. Mas então, tá, esses caras do texto. Por isso que tem que ter do CSS. Eu não quero mais um gray. Eu quero um text white. Ó, a mesma coisa vai ser aqui. Text base, text white. Tá? E esse outro cara aqui é a mesma coisa. Ah, Cícero, mas daí tu tá escrevendo. Não, gente, mas continua sendo cascata. Bota no pai, no elemento parent text white, que aqui ele tinha cores diferentes, né? Mas aí, ó. Tá aqui os nossos caras já funcionando, nosso background ali, nosso responsivo aqui dentro, tá? Então, acho que hoje, basicamente assim, eu não conheço aqui de cabeça tudo que é, né? Comecei a me incentivar mais a pesquisar bastante sobre essas coisas de Tailwind, assim, mas se eu quiser procurar qualquer coisa que, quero saber um cara que faça um background animado para mim, né? Então, vai lá e procura. Será que tem? Vamos procurar aqui rapidinho. Tailwind CSS Animated Background, olha só. Background Animation, Tailwind Flex, Tailwind CSS Example, ó, tem um aqui, ó. Vamos ver o que é o código dele, galera. Ele fez uns LIs, um ARIA, o CSS dele. Aqui ele tá, aqui os caras botaram umas classes a mais. Isso daqui eu já não gosto, tá? Tem que ser uma coisa mais... Mas tem esses sites como esse daqui são showcases, né? O pessoal vai ali, codifica e tudo mais e coloca aqui dentro, submete o projeto aqui, ó, submite a component aqui, dá um sign-in ali. Deixa eu ver mais um. Esse aqui está no meu histórico, né? Tem o CSS Advanced Custom Canopas, Gradient Background Animation, tem o Indie Template. Vamos ver esse daqui. Se o cara fez alguma coisa interessante nesse Loading the Tailwind Component. Ixi. Aí. Tá. Carregou aqui.
Ai, tá mudando as cores mesmo, ó. Aí, ó. Negócio meio estranho, né? Show me the code. O que nós temos aqui? Gradient from pink via red background animate. Ah, ele tem aqui animation name, ó. Tá, ele criou aqui uma class, tá? Isso aqui não impede vocês, se vocês chegarem também. Tem uma coisa que o Tailwind não me dá, eu quero utilizar uma outra lib, não tenho, é difícil ter uma incompatibilidade, tá? Então eu posso utilizar esses caras aqui e levar para lá, tá? Mas basicamente é isso, galera. Então eu consigo utilizar esses caras aqui. Se eu voltar aqui rapidinho no Tailblocks, agora eu não consigo desapegar, né? Não paro nunca. Mas vamos pegar a última parte aqui, ó, header, footer, um header desse cara, Tailblocks, ó, view code. Vamos pegar esse cara aqui, um header. Não vou separar em componente, tá lá no view ainda. Pra gente não gastar muito tempo. Vou botar dentro do próprio hello aqui, ou a gente pode botar no app aqui. Tá? Vou largar aqui em cima. Depois daqui a gente, né, vocês separem para um componente. Assim. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Ha! Né? Vamos ver como é que ficou aqui o... Pum! Né? Esse é o responsivo dele. Dá para fazer responsivo com burger menu? Dá. Esse da imagem, ele está botando a imagem de fundo, por isso que ele está cortando um pedacinho. Ó. Tá? Certo, pessoal? Estou subindo esse projeto lá na sequência, tá? Então vou deixar o URL ali do repositório, o URL desses links que eu visitei. Não esquece de dar uma curtida no vídeo, de se inscrever no canal, porque a tendência agora é botar mais vídeos sobre Tailwind, sobre Vue, sobre vídeo, sobre React, sobre qualquer outras coisas que tem. Vou falar um pouco sobre inteligência artificial também na sequência, tá? Então, tudo dentro do possível e dentro do tempo ali. Agradeço a presença de vocês, certo? E nos falamos na próxima. E deixa um comentário se curtiram ali e a curtida lá no nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima.